Olá, bom dia. Apesar da atuação da Força Aérea Brasileira, número de queimadas na floresta amazônica aumenta. O presidente da França ofereceu 91 milhões de reais para ajudar no combate ao fogo. E Bolsonaro questiona o interesse de Emmanuel Macron. 9 estados brasileiros pediram o envio de tropas das Forças Armadas para atuar contra os incêndios florestais. Os reflexos na saúde de quem mora perto das queimadas. Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, na mira da Polícia Federal. E no encerramento da cúpula do G7, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson falou sobre um possível acordo sobre o Brexit. Agora na edição das 8h30 da manhã. Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 27 de agosto de 2019. E vamos aos destaques de alguns dos principais veículos de comunicação do país. Começando pelo jornal O Globo. Governo brasileiro decide rejeitar ajuda de 20 milhões de euros do G7 para a Amazônia. Palácio do Planalto confirmou na noite desta segunda que não aceitará a oferta apresentada pelo presidente francês Emmanuel Macron. Na revista Veja, Bolsonaro se reúne com governadores da Amazônia Legal nesta terça-feira. Uma das medidas a serem debatidas é a proibição de queimadas na floresta durante o período de seca. No R7, Congresso instala comissão mista sobre mudanças climáticas. Grupo será formado por até 12 titulares e 12 suplentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Agora, no portal UOL, incêndios se multiplicaram por 4 entre 2018 e 2019, diz a Agência Espacial. Na Folha de São Paulo, ministro do STF arquiva ação de presidente da OAB contra Bolsonaro. Felipe Santa Cruz pedia esclarecimentos sobre fala do presidente sobre seu pai desaparecido na ditadura. Agora no Estadão, Guedes quer dinheiro de Caixa e BNDES para liberar 13 bilhões de reais no orçamento. Ministro cobra o pagamento máximo de dividendos permitido por lei de 50% e 60% do lucro, respectivamente, e também que o repasse relativo ao primeiro semestre seja feito o mais rápido possível. No G1, com 3 trimestres de queda, a indústria perde peso no PIB e vê recuperação mais distante. O setor tem sido afetado pela demanda franca e baixa competitividade. Participação da indústria de transformação caiu para 11,2% do PIB no primeiro trimestre, menor percentual desde 1947. Agora mais um destaque do G1. Novo caça da FAB faz voo de estreia na Suécia. Compra de 36 caças Gripen foi anunciada pelo governo em 2013. No primeiro voo, a aeronave passou por manobras em diferentes altitudes e velocidades. O avião pode chegar a 2.400 km por hora. E cerca de 1.000 novos focos de incêndio na Amazônia foram detectados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os dados revelam um aumento de 78% em relação ao mesmo período do ano passado. O trabalho de combate às chamas vai ganhar o reforço de 91 milhões de reais liberados pela França. Jair Bolsonaro questionou o interesse do presidente Emmanuel Macron. O ministro Onyx Lorenzoni se reuniu com chefes de outras pastas para discutirem a questão da floresta amazônica e a oferta de países que se disponibilizaram a colaborar no combate às queimadas. O governo de Israel anunciou o envio de um avião para auxiliar os trabalhos das Forças Armadas brasileiras. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta segunda-feira que a cúpula do G7 conseguiu organizar uma ajuda imediata de 20 milhões de euros para o combate às chamas na Amazônia, valor que equivale a quase 91 milhões de reais. A maior parte do dinheiro do grupo dos 7 países mais ricos do mundo seria destinada ao envio de aviões-tanques para apagar os incêndios. O G7 também propôs uma assessoria a médio prazo para o reflorestamento da Amazônia. O projeto deve ser apresentado na Assembleia Geral da ONU em setembro. Além disso, para o Brasil receber a ajuda, o país teria que concordar em trabalhar com ONGs e populações locais, de acordo com o governo francês.
Ao sair do Palácio da Alvorada, Bolsonaro questionou o interesse de Macron em ajudar no esforço contra queimadas na Amazônia. Macron promete ajuda de países ricos à Amazônia. Será que alguém ajuda alguém? A não ser uma pessoa pobre, né? Sem retorno? O que está de olho da Amazônia? O que eles querem lá há tanto tempo? No Twitter, o presidente escreveu que Macron, abre aspas, nem disfarça suas intenções atrás da ideia de uma aliança dos países do G7 para salvar a Amazônia, como se fôssemos uma colônia ou terra de ninguém. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também falou a respeito do Brasil aceitar ou não essa ajuda. Maia disse que o Brasil é hoje um país que vive dificuldades financeiras e que o Brasil tem todas as condições de receber e utilizar bem os recursos. No entanto, ressaltou que é preciso deixar claro aos países de que a região amazônica, assim como em todo o território nacional, a soberania é do Estado brasileiro. Acho que ele tem razão na crítica ao desmatamento, todos nós temos a mesma preocupação que ele, mas daí transformar isso numa crise da União Europeia com o Brasil, do Mercosul, né, de um tratado, de um acordo que vem sendo construído ao longo de 20 anos, eu acho que os próprios países do G7 deram um freio nesse excesso. Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, as críticas do presidente francês à Amazônia prejudicaram a imagem do Brasil e que o bom senso prevaleceu na reunião do G7. O Brasil tem preocupação com as queimadas que acontecem todos os anos, não aconteceu só em 2019, agora... A relação aí, eu acho que é um oportunismo dizer que isso tem relação com os produtos brasileiros. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu hoje que sejam utilizados 1,2 bilhão de reais pagos pela Petrobras em um acordo feito com autoridades dos Estados Unidos pela Operação Lava Jato no combate às queimadas na Amazônia. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se reuniu ontem com empresários e destacou o trabalho de preservação ambiental da Amazônia e o combate aos incêndios na floresta. Ele disse que o dinheiro enviado pelo G7, no valor de 20 milhões de euros, é bem-vindo, mas será o Brasil que vai decidir como utilizar o montante. E o presidente Jair Bolsonaro se encontra hoje com alguns governadores para discutir queimadas na Amazônia. 9 estados pediram o envio de tropas das Forças Armadas para atuar contra os incêndios florestais. Bolsonaro tem encontro com governadores dos 9 estados da Amazônia Legal para discutir ações de combate às queimadas na região. Acre, Amapá, Amazonas, além do Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão pediram ao governo federal a atuação dos militares. No último sábado, esses governadores divulgaram um documento pedindo a cooperação do governo federal no combate às queimadas e enfrentamento efetivo ao desmatamento na floresta amazônica. Segundo a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, há suspeita de ação orquestrada nas queimadas na Amazônia. A Polícia Federal decidiu investigar se houve ação criminosa na região. Bolsonaro informou que discutiu com o presidente da Colômbia, Ivan Duque, um plano conjunto entre os países com territórios cobertos pela floresta amazônica para garantir a soberania e riquezas naturais da região. A organização do Tratado de Cooperação Amazônica tem como integrantes países que partilham o território amazônico: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. E o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, afirmou que a situação dos incêndios na Amazônia está sob controle e destacou que o governo está trabalhando muito para dar uma resposta rápida para toda a sociedade. A declaração foi dada ontem após reunião com Bolsonaro para avaliar a resposta do governo à onda de incêndios. O ministro discutiu a situação em uma reunião que contou com a presença do presidente da República. Jair Bolsonaro vem acompanhando de perto as ações do governo para conter os incêndios na região amazônica. O encontro também teve a participação dos ministros Sérgio Moro, da Justiça, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo,
Edson Leal Puyol, comandante do Exército, Antônio Carlos Moretti Bermudes, comandante da Aeronáutica, e Otávio Rego Barros, porta-voz da Presidência. Segundo o ministro da Defesa, o governo vem se esforçando para ajudar os estados atingidos e destacou que a situação está sob controle. Tem se alardeado um pouco, a situação está fora de controle, não está mesmo. Não está mesmo. Já tivemos picos de queimadas em outros anos muito maiores ou maiores do que esse ano aqui. E pela primeira vez foi empregado numa rapidez muito boa, que eu fico orgulhoso das nossas Forças Armadas e dos outros órgãos, demos uma resposta rápida. E a situação, é lógico que a situação não é simples, mas ela está sob controle e já arrefecendo bem. No princípio, até a meteorologia ajudou, porque na parte da Amazônia Oeste, ali já está, ontem e hoje, precipitação de chuvas. Isso ajuda bastante. Fora isso, estão sendo localizados os focos de incêndio, estão diminuindo. O estado do Amazonas está uma situação boa, né? Roraima também, o Acre, Rondônia preocupava um pouquinho mais, mas tem arrefecido pela nossa atuação. Nós temos disponível já ali, os dados estão na cabeça do briefing agora, não são precisos, mas em torno de. Nós já temos no Comando Militar da Amazônia, ali na região de Porto Velho, mais de 1.000 integrantes das Forças Armadas atuando como se brigadistas fossem. O ministro também falou sobre a ajuda internacional. Interessante agora as ajudas em termos de meios disponíveis. E ela é bem-vinda. Nós temos aí o Chile, que ofereceu 4 aeronaves com capacidade de dispersão de água, né, com mais 30 brigadistas especializados nisso. 30, né? E 4 aeronaves, 4 com capacidade muito boa, aumenta muito com o combate nós temos o Equador, que se ofereceu 1 avião e mais 30 especialistas também, mesmo número do Chile. Nós temos ainda, sem quantificar, a oferta de ajuda de Israel e do americano, dos Estados Unidos. Essa ajuda de logística, de material, de meios é importante, soma. E moradores da capital do Acre sofrem com a fumaça gerada pelas queimadas na Amazônia. Mais de 80 mil incêndios foram registrados em 2019 no país até o último domingo. Os incêndios na floresta amazônica têm gerado reflexos em cidades da região norte do país. Em Rio Branco, no Acre, moradores reclamaram das consequências da fumaça que tomou o céu da cidade. Isso tem causado um impacto muito grande na saúde das pessoas, os idosos, as crianças. Tem atrapalhado muito a respiração da gente, tem causado muita dificuldade na respiração. Isso não tem sido bom para a sociedade. Há anos e anos e anos a gente sofre com essas queimadas, com as fumaças, não só aqui na parte do Brasil, como nos nossos vizinhos, países vizinhos, como o Peru, na Bolívia, que nessa época se tem as suas queimadas. Os sintomas causados pela inalação da fumaça podem ser leves, como irritação nos olhos ou pele seca, mas também são comuns transtornos respiratórios e febres que podem levar a uma pneumonia. De janeiro até o último domingo foram registrados mais de 80 mil incêndios em florestas de todo o Brasil, 78% a mais do que no mesmo período do ano passado. O presidente Jair Bolsonaro chegou a insinuar que ONGs teriam provocado as chamas, mas passou a atribuir o fogo à temporada de seca. Especialistas e ambientalistas argumentam que as principais causas são a falta de fiscalização e o desmatamento, provocado para abrir espaço para cultivos ou pastos. Veja a seguir, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, na mira da Polícia Federal. E no encerramento da cúpula do G7, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson falou sobre um possível acordo sobre o Brexit. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta a 8 horas e 50 minutos. Um bom dia para você. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, entrou na mira da Polícia Federal. Ele é investigado no âmbito das delações da Odebrecht. Em relatório conclusivo, a APF atribuiu ao parlamentar os crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e Caixa 2. Segundo a Polícia Federal, o nome de Rodrigo Maia aparece nas planilhas de pagamento de propina da Odebrecht com o apelido de Botafogo.
A investigação concluiu que o presidente da Câmara teria recebido R$ 350 mil nas eleições de 2010 e 2014. Parte dos recursos teriam sido repassados pelo Grupo Petrópolis, a mando da Odebrecht, para dificultar a identificação do verdadeiro doador. A operação é chamada pela Polícia Federal como Caixa 3. O caso está agora nas mãos da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Segundo determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, Dodge tem 15 dias para decidir se oferece denúncia. Além disso, ela pode pedir novas investigações sobre o caso. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, pai do presidente da Câmara, também foi alvo dos investigadores. Pai e filho poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e Caixa 2. Rodrigo Maia já se manifestou anteriormente sobre as investigações e negou qualquer ilegalidade. O parlamentar ganhou muito prestígio nos últimos anos e acumulou grande influência no Congresso. Ele é considerado peça-chave para a votação de projetos de grande impacto e interesse do governo. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, negou a liberdade ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. Gedel está preso desde 2017 no presídio da Papuda, em Brasília. O ministro do STF considerou que não há ilegalidade na prisão do ex-ministro e negou soltar ou conceder medidas cautelares como prisão domiciliar. Fachin lembrou que Gedel não preenche os requisitos para ficar preso em casa, como idade avançada ou doença grave. Gedel Vieira Lima é réu no caso dos 51 milhões de reais encontrados em malas de dinheiro em um apartamento em Salvador, num desdobramento da Operação Lava Jato. Gedel responde à ação penal junto com o irmão, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, por lavagem de dinheiro e associação criminosa por conta do dinheiro encontrado em Salvador. De acordo com Fachin, mesmo não tendo ainda uma data marcada para julgamento do ex-ministro, a ação penal tramita de forma rápida. O processo está em fase de revisão, que é a última antes do julgamento definitivo. A Procuradoria-Geral da República sugeriu pena de 80 anos de prisão para o acusado. E agora notícias internacionais. No encerramento da cúpula do G7, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson falou sobre um possível acordo sobre o Brexit. Boris Johnson declarou que a possibilidade de alcançar um acordo sobre o Brexit será difícil. Ele ainda disse que vai ver a separação entre o Reino Unido e a União Europeia fora das primeiras páginas dos jornais, mas que isso pode acontecer em 31 de outubro, data marcada para a saída do bloco. Estou um pouco mais otimista. Lembrem-se que todas as estimativas estatísticas que dou às chances de um acordo dependem exclusivamente da vontade de nossos amigos e parceiros no bloco de se comprometer neste ponto crucial para se livrar da salvaguarda irlandesa e com o atual acordo de retirada. A chamada salvaguarda irlandesa pretende garantir que os controles de fronteira não retornem entre a República da Irlanda, membro da União Europeia, e a Irlanda do Norte, parte da Grã-Bretanha. Bruxelas rejeita a negociação de um novo acordo que foi alcançado pela antecessora de Johnson, Theresa May, mas rejeitado repetidamente pelo parlamento britânico. O atual premier é defensor da saída do Reino Unido da União Europeia, mesmo em caso de um hard Brexit, ou seja, sem um tratado de separação. E de volta ao Brasil, a Prefeitura de São Paulo decidiu destravar os investimentos para a construção da casa própria. E além de menos burocracia, a ideia é investir em privatizações, incluindo a do Parque do Ibirapuera. O anúncio foi feito durante a 16ª Convenção do Secov, o Sindicato da Construção Civil, com a participação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. As áreas onde são construídos novos imóveis acabam passando por longo processo de degradação por causa da burocracia. O licenciamento ambiental hoje tem levado 2, 3, 5, por vezes mais anos. E depois de tudo isso,
ele ainda corre o risco de ser contestado, de ser embargado, de ser cassado. Isso não nos permite ter segurança jurídica. E é isso que precisa mudar. A cidade, eu tenho visto esse movimento de adensamento ou tentativa de canalizar para o centro que tem infraestrutura, que já está consolidado, que poderia estar sendo utilizado, melhor utilizado, diminuindo a capacidade ociosa das suas construções, ou tendo regras de mercado que permitam que o próprio setor reconstrua o centro. Basta tirar o limite do coeficiente de aproveitamento, gabarito, deixa construir a forma que o mercado achar mais adequado. Uso misto, residencial, comercial, quantidade de piso, garagem. O poder público não tem que se meter nisso. O prefeito Bruno Covas falou sobre a importância da parceria com o setor para ajudar a criar oportunidades de emprego e diminuir as dificuldades que a população mais carente enfrenta para ter acesso à moradia. Estamos em fase de elaboração do decreto que traz para a cidade de São Paulo uma inovação dada por uma lei sancionada agora em agosto pelo presidente Bolsonaro, que dispensa o habite das unidades habitacionais de um pavimento, construídas em até 5 anos. A prefeitura também quer repassar algumas unidades da cidade para a iniciativa privada, para ajudar a acertar as contas. Um exemplo é o Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital. Hoje, a prefeitura gasta 23 milhões de reais por ano com a manutenção do parque. Se nós somarmos o que a cidade vai deixar de gastar com o Parque Ibirapuera pelos próximos 35 anos, prazo da concessão, o investimento que vai ser feito naquele espaço pelo concessionário, a outorga fixa, a outorga variável e o ISS que vai ser cobrado ali, nós chegamos a um montante de 1.650 bilhões de reais de ganhos para a cidade de São Paulo só com a concessão do Parque Ibirapuera. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Nós voltamos a partir da 1 da tarde. Esperamos por você. Até lá.